tomado banho? Violência contra Mas então deixa eu te antes. E aí, gangue? E aí, gangue? Eu sou Coral Reis. Eu sou a Let's Moselli, E esse é o Escrevível, a nossa comunidade preferida para escritores. apresentando Cafés Escrevíveis. Tchim, tiririm. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Sempre quis falar isso. A gente decidiu, que nem a gente já tinha falado, né, nos stories, lá no Instagram, no outro vídeo que a gente postou aqui, a gente tá querendo trazer um conteúdo um pouquinho diferente, porque, querendo ou não, cansa ficar falando só de coisas técnicas e Só ensinando, o tempo todo. E pra trazer essa coisa mais humanizada, pra vocês conhecerem melhor, a gente queria fazer um quadro que era Cafés Escrevíveis. Primeiro a ideia surgiu de, tipo, ir em cafés, né? Que quem acompanha a gente há mais tempo viu que a gente já A fez gente algumas vezes. começou esse projeto, mas, né, como muitos projetos não foram pra frente. Muita coisa, muita sobrecarga. E aí hoje a gente decidiu que a ideia de cafés escrevíveis poderia ser só esse momento de parar e conversar. Tipo, tomar um café, não necessariamente em uma cafeteria. Nós estamos aqui na minha casa nesse momento. Talvez a gente vá em algumas cafeterias, mas pra dar o start, a gente começou por aqui. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre... O que era? Primeiro, sobre o primeiro livro. Sobre a dificuldade de concluir projetos. um livro. É, o primeiro Principalmente projeto. pela primeira vez, assim. E é horrível fazer isso sem roteiro. É muito difícil. Cadê o teleprompter ali só pra gente ler? Bom, gente, esse é pra ser um conteúdo um pouco mais solto mesmo, a gente vai ficar falando aqui, então a gente tava pensando sobre a dificuldade que é de terminar os primeiros projetos. Lá no nosso grupo do Telegram a gente conversa com muita gente e principalmente quem vai entrando vai contando pra gente há quanto tempo que escreve, quais projetos que já publicou, e a gente vê bastante gente que ainda não tem nada publicado ou às vezes nem finalizado, né? Mas que escreve há muitos anos. Escreve há muito Tem tempo. muita gente assim, que escreve tipo há 10 anos e ou não concluiu nada, ou tem vergonha de mostrar o que tá escrevendo e aí nunca publica. Escritores nas sombras, assim. Inclusive, sou uma delas. Escrevo desde que eu era adolescente. Escrevia... sempre escrevi coisas menores, assim, e quando tentava escrever alguma coisa maior, uma fanfic maior, eu nunca conseguia terminar o projeto. E eu acho que ter esse medo, já desde então, assim, de começar alguma coisa e não terminar, eu acho que influencia muito hoje eu ainda ter esse receio de começar realmente o projeto. Eu tenho aquela minha ideia de fantasia que eu quero muito escrever, eu penso nela, como é? Meu império romano. É meu império Com romano. que frequência você pensa na sua dia. ideia de fantasia? Ah, sei lá, todo dia. E pensando, a gente tava conversando sobre isso e eu fui lembrando, né? E eu acho que, tipo, é um mini trauma, assim, eu não sei dizer porque recentemente, alguns anos atrás, eu descobri o TDAH também, e eu não sei o quanto isso influencia ou não, porque a gente sabe que TDAH tem muito problema de procrastinar, de começar um projeto e não terminar, começar a aprender alguma coisa e não terminar, enfim, eu sempre fazer muita coisa mal, mas sempre fazer muita coisa. O famoso pato. Faz de tudo, mas faz mais ou Mais menos. ou menos, seja, né, faça tudo, não seja bom em nada. E mentira, eu sou muito boa escrevendo. É que a escrita pega muito essa coisa do comprometimento, né? Isso. Tipo, você escrever bem ou mal, não interessa. Não. Tem muita gente que escreve mal e publica livro por aí. Tava só me defendendo. Não, mas eu falo isso justamente Eu falo isso justamente porque às vezes essa é uma das inseguranças, né? A gente fica assim nessa de tipo...
romantizando não no sentido de romantizar a escrita em si, mas essa coisa assim do Onde da publicação, né? de ser bom, de ser perfeito, de ser um escritor, De aquela ter o coisa dom. assim, como se escrever fosse uma coisa sobrenatural, assim, que só quem escreve muito bem. E não é, gente. Qualquer pessoa que conseguir, hoje em dia principalmente, qualquer pessoa que conseguir concluir uma obra, publica. Tem gente usando o chat GPT pra publicar livro na Amazon, né, gente? Pelo amor de Deus. Não façam isso, Não. só pra constar. A gente só tá falando que, tipo, as pessoas Existem. realmente estão publicando Qualquer um qualquer publica. coisa. O que não deve diminuir a sua ansiedade por publicar, né? Tipo, existe espaço pra todo mundo. E, enfim, nem lembro o que eu tava falando, mas... a questão do TDAH, esse rolê de comprometimento, eu acho que começar uma história é algo muito grande, né? Um livro, uma história de, sei lá, 300 páginas, 400 páginas. Querendo ou não, é Uma fantasia provavelmente mais, né? é um projeto que, tipo, você olha assim e ele é gigante na sua frente. E isso assusta, cara. Isso assusta porque TDAH à base de dopamina, né, gente? Funciona enquanto aquilo nos dá gás. E quando o gás acaba, a gente para. E eu acho que eu tenho esse medo de parar no meio do caminho e não terminar mais uma coisa. Então, tipo... Aí você nem começa. exato. Daí eu nem começo porque, tipo, eu fico naquela... Ai, mas... Tá... Se eu começar, eu vou parar, e daí pra quê? Tipo assim, sim, Né? eu entendo. E o que eu fiz, né, pra mudar isso? Quer dizer, estou mudando. Quando eu e a Coral, a gente se juntou e descobriu que as duas gostavam de escrever e começou o Escrevível, nasceu isso daqui. Foi quando eu me reconectei com a escrita. E eu entendi, e inclusive isso foi antes de eu descobrir o TDAH, eu descobri depois. E depois que eu descobri, eu comecei a entender que essa é a forma que eu funciono. Eu não vou conseguir me forçar a começar alguma coisa. Tipo, porque eu sei que eu vou parar no meio do caminho. Então eu preciso trabalhar a forma como eu funciono pra chegar num ponto em que eu consiga fazer isso sem desistir. E o que eu achei foi escrever coisas menores. Então, por exemplo, eu participo de uma revista que é uma antologia, praticamente, e não é todo mês, mas a cada 2 meses lança uma versão? Edição. Uma edição nova. Lança uma edição nova. Então, eu escrevo mini contos para essa revista. E é uma coisa que tem um começo, meio, fim rápido, então eu não me sinto, tipo, pressionada a terminar um negócio quantas grande. palavras? São 600 palavras. É bem tipo, curto. é bem curto. A gente também começou uma antologia, então essas coisas menores, eu sinto que elas me ajudam a trabalhar a escrita sem eu me sentir pressionada a ter que terminar um projeto que eu sei que, tipo, eu ainda não consigo lidar com ele, com o tamanho dele. Então, pra quem ainda tem esse problema, pra quem ainda tá com esse problema, É uma dica, é uma dica você focar em textos curtos. Não necessariamente tipo, pra publicar, uma antologia, enfim, mas escreve textos pra você. Não foca em escrever uma história gigante. Foca em escrever contos. Pega as tuas ideias ou gera ideias novas, mais simples, e vai escrevendo e trabalhando a escrita, porque se a gente não escrever, não vai desenvolver a escrita de jeito nenhum. Então, precisa estar em movimento. E também entra um pouco daquilo que a gente sempre fala, né? Que, tipo, tudo bem que escrever um conto é totalmente diferente de escrever um livro. Mas o aprendizado que a gente tem de construir uma história do início ao fim, de concluir uma história que seja, mesmo que seja mais curta, é um aprendizado diferente do que tu começar várias histórias e nunca terminar nenhuma. Então, às vezes, é melhor você ir entendendo a estrutura da tua escrita, das tuas histórias, em contos curtos, em coisas menores. E aí, quem sabe, a partir disso, você vai tentando, eu não sei, talvez ir escrevendo, se propondo a escrever contos cada vez maiores e aumentando o número de isso. palavras. Ou então, mais ou menos o que tu se propôs a fazer com o livro que tu tá escrevendo, né? Que são vários continhos, mas eles têm uma narrativa por trás. Eu tô escrevendo agora o Nick Bug, o nome, né? Não é o nome. É o nome provisório. É o nome provisório, é o nome dos protagonistas. É um livro epistolar que na verdade, esses textos eu escrevia lá quando eu era adolescente, os primeiros. E eles estavam no meu Tumblr e eu amava eles muito. E eu resolvi fazer um livro deles. Então, é um livro epistolar, que são textos como se fosse formato de carta, né? Como se fosse formato de mensagem pra alguém. Então, são textos bem curtos, não chega, tipo, a 600 palavras. Não dá um capítulo, nem não dá um nada assim. capítulo. São cartinhas, bilhetinhos.
Mas Tô falando porque eu tô betando, daí só tô complementando, não tô tentando roubar nem nada. E eu quero muito ver ele publicado, então eu até resolvi pegar meu NaNoWriMo pra fazer isso. Não estou tão focada quanto gostaria, mas estou escrevendo no meu tempo, sem aquela pressão mesmo. E eu realmente quero muito ver ele publicado, então, tipo, eu acho que agora que essa necessidade real existe, tipo, de ver aquele negocinho no mundo, ainda mais depois de ver você publicando seus livros, tipo, é algo muito, sei lá, é diferente quando você tem alguém ali pra se Eu acho que fica mais próximo, né? Assim, mais real. Tipo, mais você real. vê que realmente, se você quiser, você pode publicar um livro. Não é um Exato. negócio assim de gente grandona que você nunca vai conhecer. Que nem quando era adolescente, tipo, eu quero. Meu sonho é publicar um livro. Tipo, só que era uma coisa muito longe, né? A gente tá ali num grupo, a gente tá ali com amigas, com as Corvettes, conversando sobre isso o tempo todo. Então eu acho que quando isso vira uma realidade próxima, a gente dá um gás, né? E eu preciso de um gás. Então. A dopamina. A busca pela dopamina. E eu acho legal, assim, também essa coisa de, tipo... Por exemplo, eu, né? Quando eu não conseguia concluir nenhum livro, eu não sabia o porquê. Tipo, hoje em dia você entende, né? Demorou, mas hoje em dia você entende que tem essa questão do TDAH e de realmente abandonar projetos quando eles param de ser excitantes e tudo mais. Eu fiquei também, eu escrevi por uns... Não Muitos sei, eu anos. escrevo desde os 15, mas assim... Eu mudei a minha escrita ao longo dos anos, porque primeiro eu tentava escrever livros, de fato, daí eu fiquei muito afastada dessa coisa da ficção, mas eu atualizava muito meu Instagram pessoal na época com textos pessoais e maternidade e tudo mais, então assim, eu sempre estive em contato com a escrita. E eu nunca soube o porquê que eu nunca tinha conseguido terminar. Eu tenho uma amiga que, assim, ela até hoje, se perguntar, ela vai brigar comigo por não ter concluído uma fanfic de Crepúsculo que eu escrevi lá em 2000 e, sei lá, 8, 9. Inclusive, eu comecei uma também. E tipo assim, eu não sei por que eu não concluía naquela época. Hoje em dia eu atribuo um pouco a falta de planejamento, porque como eu só escrevia, sentava e escrevia, não sabia o que fazer da minha vida, eu achava que a história era assim que nascia, os livros, vinha a musa fluía. inspiradora e eu escrevia. E assim, eu escrevia muito nesse ritmo, eu só escrevia quando eu estava inspirada, então, obviamente, eu escrevia muito, quando eu escrevia muito, só que em algum momento Você a inspiração... resolveu desafiar a musa. Eu desafiei a musa. Demorou, mas eu desafiei. Mas realmente, tipo assim, em algum momento a inspiração acabava e por eu não ter um planejamento, eu não sabia o que fazer com a história. Eu ficava tipo, não tá. E largava, entendeu? E, meu Deus do céu, eu lembro assim que teve livro que eu tentei escrever à mão, assim, em caderno, que eu nem tinha computador na época. Aí depois era das fanfics e tudo mais. E não importa, todas as histórias que eu começava eu não conseguia terminar. E quando eu escrevi o meu primeiro livro oficialmente, eu ainda não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas a mudança chave, assim, foi o comprometimento. Foi tipo assim, cara, eu vou terminar esse livro, custe o que custar. Mesmo se eu não souber mais o que escrever, mesmo se eu não gostar mais da história, eu sei lá, eu vou dar um jeito de ir do início ao fim. E aí a ideia de criar uma rotina de escrita e escrever todos os dias foi desse pensamento assim de tipo, se eu escrever todos os dias, eu vou terminar ele mais rápido. Levou 6 meses. Mas assim, terminei, entendeu? E 6 meses é um bom tempo, assim, pra quem tá começando, sim, principalmente. Sim, foi. E ainda mais que eu fui estudando e escrevendo. Tipo, eu chegava num impasse, eu não sabia o que fazer, eu tinha que parar e pesquisar e tentar entender. E muitas coisas eu não conseguia botar em prática porque eu não conseguia entender de verdade, porque eu não tinha experiência. Outra coisa, quando você falou ali, que outra coisa que é muito importante é que a gente não pode só escrever, começar a escrever nosso primeiro livro, achando que a gente vai conseguir realmente escrever ele sem estudar escrita. Então a gente não pode achar que a gente vai... Pode falar. Café. É café. Então a gente não pode achar que a gente vai começar a escrever o nosso primeiro livro e que ele vai ficar perfeito se a gente... Ele nunca vai ficar perfeito, né? Mas que a gente realmente vai conseguir sem se frustrar se a gente não estudar a escrita criativa. Porque a gente lê muito, assiste filme, a gente sabe como que é a estrutura de uma história num geral. Mas você escrever um livro é diferente. E se a gente não estuda o que está por trás da escrita, você vai demorar mais tempo para terminar seu livro. Você talvez termine e ele esteja muito ruim,
muito pior do que ele estaria. Porque assim, né, a gente tem uma ideia de como as histórias são contadas por causa do consumo, né? A gente consome e a gente meio que tem isso já ali no nosso conhecimento, inconsciente. É uma coisa que a gente adquire por osmose, a gente vai consumindo e meio que vai entendendo. Mas na hora que você tá do outro lado, que você está construindo essa história, que é você quem está escrevendo ela, a técnica vem justamente para te mostrar exatamente aonde que você tem que colocar cada informação que você tem de uma maneira não só que vai deixar a história melhor no sentido assim de qualidade, mas de prender o leitor, por exemplo, no nosso caso, né? Tipo, a gente escreve livros, as pessoas têm que engajar na leitura. Então, existe uma fórmula por trás, digamos assim. A gente sempre fala que não tem receita de bolo, não tem fórmula, mas tem. Existem boas práticas que você pode seguir, que vão melhorar a sua história, que vão aumentar as chances de você, do leitor, ficar ali, né? Porque, por exemplo, se você não sabe escrever um primeiro capítulo, muito provavelmente as pessoas não vão terminar de ler o seu livro, porque o primeiro capítulo não tem um gancho ali que vai mantê-las ali. Então, existem coisas que você pode estudar para fazer isso e melhorar o que tu tá escrevendo. E é importante falar também que não adianta você estudar e achar que, tipo, de primeira você vai conseguir botar tudo em prática e o seu primeiro livro ainda assim vai ser bom. Escrita é prática. É prática, é aquela coisa. Quanto mais você escrever, mais você melhora, até porque cada escritor tem a sua voz, tem a sua interpretação das coisas, tem a sua intenção com uma mensagem ou com um jeito de contar a história. Então, isso varia até de história para história, assim. Então, isso só vai vir com o tempo e com a escrita. Às vezes você vai, que nem, eu acho que hoje mesmo eu tava falando lá no grupo do Telegram, que saber tudo, ter muito conhecimento, não me exime de criar obras ruins, por exemplo, entendeu? Porque muitas vezes eu vou contra o que eu sei porque eu quero. Eu falo, tipo, cara, não, eu quero escrever. Eu faço muito isso com contos. Eu tenho um conto, inclusive, no Wattpad, que eu escrevi inteiramente porque eu queria escrever uma vibe. Eu queria, tipo assim, ele não tem um conflito, ele não tem nada. Eu só queria escrever aquilo. Falei, eu só quero escrever isso, eu não sei o que vai acontecer, eu vou escrever. Foda-se. Eu sei o que eu preciso, eu sei a ordem das coisas, eu sei o que eu preciso fazer pra história ficar mais interessante. Mas essa história eu queria escrever porque eu queria aquela história daquele jeito. E eu falei, foda-se. E eu escrevi do jeito que eu quis. E beleza, mas aí a gente também tem que entender que, cara, não vai ser um conto que vai alcançar as massas e que vai fazer sucesso e que as pessoas vão adorar, porque eu escrevi ele mais pra mim do que pros outros. E quando a gente tá escrevendo pros outros, a gente tem que pensar nessa questão mercadológica mesmo. E tipo, tá, como que a gente vai tornar isso aqui um bom produto? Porque às vezes o livro é isso, é um produto. E estava falando de não ter um conflito, eu lembrei do nosso concurso de contos, que a gente fez em 2022. Acho que foi, né? Foi no Foi passado. de um ano de Escrevível, aniversário de um ano de Escrevível, a gente fez um concurso de contos. E a gente produziu alguns conteúdos antes do concurso acontecer, ensinando sobre como que se escreve um conto, quais as melhores práticas para você escrever um conto, o que precisa ter dentro dele. E, gente, muitos contos que vieram pra gente não tinham um conflito. Não. Tipo, a pessoa sabia, na teoria, provavelmente, escrever um conto, mas na prática, nem o nosso primeiro conto que a gente escreveu tinha um conflito. Acontece. Que a gente participou também. E o conto que a gente escreveu juntas ali, quando a gente foi terminar de ler, tipo, tá, mas é um conto bom, mas não tem um conflito, e aí? E é engraçado porque às vezes quando a gente tá escrevendo a gente não percebe, né? Não. Mas quando a gente foi lendo os outros contos, assim, era tão perceptível que a gente ficava tipo. Tá. Tipo, tá, o que a pessoa quer com essa história aqui? Tá indo pra lugar nenhum, nada acontece, feijoada, e aí, tá. Aí corta pras duas lendo o próprio conto. E aí a gente ficou tipo, então. Acho que falta alguma coisa. Não beberei dessa água. E assim, acontece. Até por isso que é tão importante também a gente ter leitor beta, ter esse contato com outros escritores, com pessoas que vão ler a nossa obra e vão conseguir identificar esse tipo de erro, né? Porque Inclusive, eu acho que isso é um dos motivos de muita gente realmente não terminar um projeto, é por não ter alguém
com quem fazer essa troca, né? Sim. Às vezes você se sente muito, tipo, sozinho. E, cara, a gente, querendo ou não, a gente gosta de ouvir opiniões, de ouvir elogios. E quando a gente tem isso, dá aquele gás. A gente às vezes pode não saber ouvir críticas, É. mas ao mesmo tempo É bom ter alguém com quem conversar, né? inclusive tem uma menina lá do grupo que a gente beta, né, a Helena, e... Oi, Helena. Oi, Helena. E assim, falando num geral, né, não quero ficar expondo ela também, mas a gente já betou 3 histórias dela, na verdade eu nem terminei de betar 2, mas isso é outra história. Mas assim, a gente fez muitos comentários e inclusive eu fiz alguns comentários que eu fiquei até com medo de soar meio dura, assim, mas porque um dos livros ela escreveu em terceira pessoa e os outros eram em primeira pessoa e eu falei, cara, a tua voz em primeira pessoa é muito superior. Troca esse livro, escreve ele em primeira pessoa que vai ficar, tipo, impecável, porque a história era muito boa, mas a gente não tava conseguindo se aproximar dos personagens e não tinha um objetivo muito claro, e a gente falou isso também. E eu falei, cara, eu acho que tudo vai se resolver se você mudar o narrador. Em vez de escrever em terceira pessoa, você escrever em primeira. E assim, ela é uma pessoa que leva super de boa, assim, né? E eu sei que às vezes tem pessoas que podem não levar, né? Às vezes você não tá aberto porque, querendo ou não, você sente que só você sabe o que é bom pra sua história, entendeu? Tipo, que nem eu falei, pode ser que ela chegasse e falasse assim, não, eu quero que essa história seja narrada em terceira pessoa e pronto, acabou. Que nem eu falei, às vezes eu faço isso, tipo, eu quero escrever um conto aqui, foda-se, e eu vou escrever do jeito que eu quiser. Beleza, mas aí você também tem que arcar com as suas escolhas e daí depois você não pode criticar a aceitação o dessa mercado. obra, entendeu? Tipo, O não mercado vem... não funciona. Não é nem o mercado não funciona. Sabe o que eu mais odeio quando falam? É que, assim, o leitor não entendeu. Ah, sim. Amigo, vamos com calma. Às vezes não é o leitor que não entendeu, às vezes é você que não tá sabendo se expressar, entendeu? Porque as coisas fazem muito sentido na nossa cabeça, que a gente já tem ali a visão completa, né? A gente já sabe exatamente o que a gente quer passar. Mas a gente tá dependente da interpretação das pessoas. E se, assim, ninguém tá conseguindo interpretar o que você tá falando, o problema não é as pessoas, o problema tá em você. Sinto muito te informar. Inclusive, isso é um negócio muito real, na hora de escrever, tipo, você sabe o que vai acontecer na história, você que tá escrevendo ela. E daí, na hora que você vai colocar as informações ali, você acha que, tipo, tá entendível, mas tá entendível porque você tem o acesso às informações. Você tem o background dos personagens, você já sabe o que isso vai levar lá no futuro. Então, você tem que saber construir a história de uma forma que o seu leitor consiga ir pegando essas informações que você vai dando e construindo um quadro que faça sentido. Tipo, faz sentido pra você porque você tem o quadro geral, ele vai ter pedacinhos, né? Os leitores constroem à medida que eles vão lendo, né? Então, pra eles é um processo totalmente diferente. E é isso que a gente fala. Se ninguém tá entendendo a sua história, o problema está na história, entendeu? Porque a gente tem que tornar essa comunicação. É pra isso que existem as técnicas, é pra isso que existe todo esse rolê, porque não é isso que vai deixar a tua história clichê, por exemplo, ou que vai tornar a tua história muito comum ou muito parecida com todas as outras, porque, sei lá, 90% do mercado de sucesso vai seguir essas mesmas estruturas e essas mesmas técnicas, e se você destrinchar as histórias, elas vão ser exatamente iguais em algum nível. O que muda é o que você coloca ali, é o personagem que tu criou, é a mensagem que tu tá passando, é a tua interpretação. forma de ver as coisas. Exatamente. Então, não adianta também querer fugir, porque eu acho que às vezes eu vejo isso, assim, essa coisa quando a gente fala de estrutura, porque eu amo usar estrutura, né? Pra mim, principalmente que eu escrevo romance, assim, 3 atos, 5 pontos de virada, minha vida. Tipo, nem sei escrever uma história mais sem esse esquema. E muitas pessoas acham que, né, aquela coisa do planejamento é limitante, vai engessar, papapá, mas, gente, é só uma maneira de eu distribuir melhor os acontecimentos da história para criar um arco conciso e principalmente prender a atenção do leitor, porque por mais que eu esteja escrevendo, assim, histórias que eu sei que não, na maioria delas não são tão comerciais, não são tão clichês, não pegam a massa, né, não vai ser um best-seller, assim, que vai virar da noite pro dia, eu ainda quero
conquistar os leitores, eu ainda quero que eles se prendam na leitura, que seja uma leitura agradável. Então, por que não usar isso a meu favor, E a entendeu? estrutura funciona, gente. Funciona. Tipo, é Funciona. isso. A gente quer ir contra a corrente, mas tem que ter o básico ali bem feito. Porque se funciona, tá funcionando pra muita gente, às vezes, sabe, vai. Segue. Não tem problema você seguir o fluxo de vez em quando. O meu primeiro livro publicado, no caso, o I Bite Back, ele não tinha estrutura nenhuma. Tipo assim, eu escrevi a história, foi 100% na jardinagem. Eu não Vai ter sabia que nem... escrever uma. Então, eu não sabia nem o que ia acontecer na história. Eu fui descobrindo à medida que eu fui escrevendo. E quando eu terminei ele, mesmo sem saber exatamente como usar uma estrutura, mesmo sem ter esse tipo de informação, eu percebi que algumas coisas estavam meio deslocadas e aí eu tive que reestruturar, mesmo, eu digo assim, reestruturar, mesmo não usando uma estrutura, mas tipo assim, eu peguei e falei, não, esse acontecimento fica melhor antes de tal coisa. E aí eu fiz tipo uma colagem com os capítulos e daí reescrevi ali meio que costurando direitinho eles, porque é isso, entendeu? É a distribuição da informação. Se eu tivesse deixado ele na primeira versão do jeito que tava, do jeito que a história veio pra mim, que ela nasceu, talvez eu não teria feito tanto sucesso, porque tava meio lento, assim, sabe? E é por isso que a jardinagem funciona. Só que você saber planejamento te, tipo, poupou o tempo de você fazer a história e depois ter que reescrever nos próximos livros, no caso. Sim, sim, até porque muitas vezes, mas inclusive eu acho que às vezes isso também é um pouco de problema, mesmo de pessoas que planejam, que é essa coisa assim de mudança constante. A pessoa nunca tá satisfeita e ela volta e muda, ela volta e muda, ela volta e muda. Tipo, gente, isso nunca dá certo. Seja na jardinagem ou no planejamento. Escreve até o final. Acaba primeiro, corrige depois. Mas isso que tu falou é muito real. Tipo assim, as obras que eu fiz um planejamento, eu tive muito menos trabalho editando e Retrabalho, né? revisando e arrumando do que as obras que eu fiz só na jardinagem. Tipo, as de jardinagem inclusive o da Fiso, eu tinha um pseudo, eu não sou sua princesa, né? Eu tinha uma pseudo escaleta lá pra me ajudar a escrever mais e mais rápido. Mas quando eu fui editar ele pra Amazon, que querendo ou não é outro formato, né? É outra escrita. Meu Deus do céu, eu não aguentava mais aquele livro. Porque assim, eu tive que reler ele umas 3, 4 vezes. Porque eu ia lá, fazia cortes e edição, e aí eu tinha que ler pra ver se aquela seleção de capítulos estava fazendo sentido. Aí às vezes não tava, daí eu tinha que mudar as coisas de ordem de novo, daí às vezes não adiantava, daí eu tinha que criar capítulo novo para as coisas se encaixarem melhor, daí às vezes não. E assim, querendo ou não, foi um processo mais de jardinagem do que de planejamento, porque querendo ou não eu tava reescrevendo ele. Muita coisa, tá? Foram alterações muito drásticas na história, né? E... Ai... Canso só de lembrar. Sério, foi um inferno. Foi um inferno. Corta o bolinho. Já tá cortado, já. Ah, tá. Eu que... Então, gente, vocês estão tomando café? Meu Deus. Pra encerrar, o que tu acha, assim, qual que é a tua, sei lá, ou tua expectativa, ou o que de mais importante você mudou em você pra... talvez aceitar ou caminhar em direção a essa coisa assim de tipo, vou concluir meu primeiro livro? Pergunta difícil. Você acha que era só bolinho, pãozinho de queijo? Eu acho que essa autoconsciência, né, tipo, entender como eu funciono, assim, tipo, entender que existem limitações no que eu tenho, né? TDAH. Ele me dá limitações e, tipo... Antes eu me achava, sei lá, tipo, eu ficava pensando que eu era preguiçosa, que eu nunca ia terminar nada. E, tipo, que era algo assim, tipo... Eu me maltratava, né? Então não era... Eu sei o que acontece comigo agora, eu sei porque eu não termino, eu sei porque eu não escrevi todos os dias do NaNoWriMo. E, tipo... Apesar de ainda ser algo ruim pra mim, né? Porque acontece ainda, eu não consigo controlar. Eu sei o que tá acontecendo e eu sei que eu quero continuar apesar disso. Antes eu só desistia, tipo, foda-se. Eu nunca vou terminar. Assim, de tipo, você, em algum momento você sente que você se força a fazer as coisas? Tipo, nesse sentido, assim, por exemplo, no Nick Bug, assim, você acha assim, tipo,
de vir essa consciência, assim, de que eu não posso parar, eu preciso escrever mais, mesmo que você não esteja, assim, tão animada, Sim. tão... Sim, tem várias noites, várias noites que eu olhava e ficava, tá, tipo, não tô com animação, eu não tô com aquele... Não tá inspirada. Não tô inspirada, não vou escrever, mas eu sei o porquê que eu não tô inspirada, porque, tipo, né, é uma coisa minha e eu preciso continuar apesar disso, porque se eu não continuar apesar disso, eu vou viver naquela qual que é a palavra? Sabotagem. Autossabotagem e também, tipo, me xingando mentalmente, sabe? Tipo, você é preguiçosa, você não sei o que, você não sei o que lá. Então, eu quero ser melhor e eu sei o que eu tenho que fazer, né? Tipo, quais obstáculos eu tô indo contra. Então, eu acho que entender isso, ter essa autoconsciência, tá ajudando. Tipo, ajudou muito desde que a gente começou tudo isso aqui. E são passos pequenos, mas, né, tenho meus continhos publicados, tô aí no... Tem alguma coisa já feita. Sim, já é mais do que quando a gente começou, Exato. propriamente dito, né? Exato. E no nosso grupo lá tem muita gente com TDAH que provavelmente... Gente, o que acontece? Eu acho que de 5 pessoas que entram, 4 têm TDAH. Tem muita gente. Eu acho surpreendente, assim, a concentração de pessoas neurodivergentes no escrevível. E, assim, tem gente que tem e tem coisas publicadas, tem coisas terminadas, né? Cada um tem a sua experiência. Eu tô falando aqui da minha e de um geral, assim, que eu vejo em algumas reclamações que a gente escuta lá, né? Tipo, são coisas que a gente se identifica um no outro ali. Então, essa dificuldade de terminar, essa coisa de começar vários e nunca acabar nada. E, enfim, eu acho que ter essa noção, e até mesmo pra quem não tem TDAH, tipo, se você tem essa coisa assim, tipo, eu vou terminar mesmo, sabe? Essa dedicação, comprometimento. Comprometimento, Eu ia falar, tipo, que nem eu não tenho TDAH. Mas eu só consegui concluir meu primeiro livro quando eu decidi. Eu falei, cara, não interessa, eu vou escrever até o fim. E eu vou tentar escrever num período ali constante pra terminar logo. E era bem isso, tipo, às vezes eu não tava inspirada. E foi o meu primeiro livro, aquilo foi uma coisa assim, foi uma relação estranha, digamos assim, com a escrita. Porque eu tava acostumada com esse formato de só escrever quando tava inspirada. Então, quando eu comecei a escrever todos os dias, tinha dia que eu tava assim, tipo... Ai, sabe? E o teu primeiro livro não foi publicado? Não foi publicado. Ficou uma bosta. Ficou uma bosta. Ele era um livro que ele tava escrito num formato de vibe. Lembra que eu falei do conto? Tipo assim, ele tinha uma vibe. Por quê? Porque eu não entendi ainda direito essa coisa do conflito, do objetivo. Até tinha um pouco, mas ele tava tão diluído na história que... Não tá, sabe, assim, hoje em dia, quando eu olho pra trás, eu consigo identificar bem os defeitos dele, assim, inclusive, ele ficou uma bosta, não no sentido de história ruim, ele ficou uma bosta de realmente mal estruturado e com pouca técnica e uma escrita muito amadora, assim, porque tanto é que teve muita coisa dele que eu reaproveitei nos livros seguintes, assim, cenas, às vezes... situações que eu fui reaproveitando, tipo, tinha um acidente assim assado, daí eu botei em outro livro, tinha um personagem assim assado e eu botei em outro livro, eu fui distribuindo muitas coisas dessa história e assim, hoje em dia eu nem conseguiria mais escrever ela do jeito original, porque muita coisa ali seria spoiler, tipo, todo mundo já reconheceria de outro livro publicado. Mas ele ainda tem uma mensagem muito forte que um dia eu pretendo reescrever, assim, mas não é mais prioridade porque eu meio que, tipo... Considero um pouco de perda de tempo, porque senão é uma história que eu tenho uma super paixão por ela. Eu tenho novas ideias que eu prefiro ir sempre seguindo em frente, em vez de ficar presa em coisas que eu já fiz e que eu vi que não tá dando muito certo. Eu vou pra frente. Eu tenho uma ideia nova, eu vou indo. Eu vou onde a escrita vai me levando. Sempre concluindo as histórias. De vez em quando eu largo umas escritas acabada no meio do caminho. Mas não é, né, tipo, não é por... Não é a mesma questão, não é a mesma. Às vezes é fogo no cu. Tipo assim, tem aquela história que, meu Deus do céu, parece que se eu não botar ela pra fora, ela vai me consumir de dentro pra fora. Mas aí quando isso acontece, eu também me comprometo. Tipo assim, se eu vou abandonar o projeto que eu tô trabalhando agora,
eu não vou abandonar esse aqui que tá entrando na frente. Eu vou até o final. E Mariposa ao Redor do Sol foi isso. Eu tava trabalhando em outra história e eu não conseguia parar de pensar no Kai e na Lola. Quando eu decidi que eu ia escrever, eu falei, beleza, mas então eu vou escrever até acabar, não importa o que aconteça no meio do caminho, não importa se outra ideia vier também, vai ser essa daqui até o fim. E ela fez. E foi. E demorou, porque aconteceu várias coisas no caminho, eu tive umas crises de insegurança e de milhares de outras coisas, que eu fiquei, tipo, acho que uns 2 meses sem escrever. Mas eu falei, não, eu falei que eu ia terminar, agora eu vou terminar. E aí, deu tudo certo no final. Só sei que um dia a gente vai vir fazer um outro vídeo, onde eu vou estar falando sobre a minha fantasia. Que vai finalmente sair algum dia dessa vida. Inclusive, fica de dica, a gente sempre fala isso, né? Mas, tipo, cara, eu acho que escritores de fantasia, eles têm uma desvantagem. Tipo, eu acho que realmente é muito difícil começar escrevendo fantasia. Porque fantasia Muito mais construída, né? tem muito mais camadas de complexidade, dificuldade e querendo ou não, é uma estrutura diferente, é uma história que envolve muito mais coisas, né? Tipo, eu tenho também a minha ideia de fantasia, que até hoje não saiu do papel. E no começo era porque eu não tinha segurança mesmo de escrever, por entender isso, assim, que era muito complexo. E eu fiz o que eu sempre falo, né? Comecem com uma história mais simples. Então eu comecei a escrever romances contemporâneozinhos e aquela coisinha ali mais focada no casal pra justamente ir aprendendo, né, as estruturas e técnicas e pipipipopopó. E hoje em dia eu já me sinto madura, digamos assim, pra escrever uma fantasia. Eu acho que eu tenho condições de escrever uma fantasia boa. Mas, porém, todavia, tratando com tudo, já até mudei as ordens. Eu ainda não fiz por preguiça. Por causa disso. Porque, tipo assim, cara, ainda mais que a história que eu quero escrever... É pesada? Cara, tem uma complexidade que eu nem sei por onde começar. Tô falando porque eu já sei qual que é a história, porque eu sou uma beta, tá? Nem tem nada escrito, Nem mas tem nada ela já escrito. betou os meus pensamentos. E é muito complexo, é uma coisa muito que, assim, eu fico, ai... por onde que eu vou começar a planejar isso? Dá mais um tempo, deixa eu escrever mais uns romances, depois eu volto pra cá. E querer começar já com fantasia é muito pesado, Então, realmente, assim, eu acho que o dia que vocês virem a gente falando das nossas fantasias finalmente escritas, assim, ó... Saibam que eu tomei muita Ritalina. Botou Ritalina na caixa d'água. Nesse nível, porque olha... Café Escrevível não tem estrutura. Não sabemos se a gente falou o que a gente queria falar no começo do vídeo, como a gente queria falar, porque é uma conversas tomam rumos diferentes. Inclusive, assim, só dando meio de exemplo mesmo, né? Porque ultimamente, assim, os nossos vídeos, quando eles são mais técnicos e tudo mais, a gente faz um roteiro pra gente seguir. Justamente pra não divagar demais, pra não se perder, pra não esquecer pontos importantes. Eu sou péssima oradora. Péssima. Eu falo bem nos vídeos porque a gente tem um prompter. A gente tem o roteirinho pra ler. Não, e eu tô falando melhor nos vídeos por causa do prompter também, porque senão eu começo a devagar, e daí, tipo assim, pra postar no Instagram, os vídeos tem que ter no máximo 1,5 minutos. E se deixar, eu fico falando 5 minutos inteiros. Eu gravo 15 minutos pra cortar pra 1,5. Sério, não tô zoando. E aí, mas a ideia dos cafés escrevíveis é justamente essa coisa mais fluida, mais na vibe. Tipo, a gente vai bater um papo, vai falar, a gente até vai tentar trazer uma temática específica, mas é uma conversa fluida na jardinagem. Aqui a jardinagem é aprovada. A ideia é a gente criar, né, tipo, uma proximidade maior com vocês, porque a gente quer ter isso, a gente quer que vocês conheçam a gente também, e esses somos nós. Desse jeitinho assim, se embolando mesmo. Como que é aquele meme? Ai, ela é louca. She's so crazy. É isso. A gente é isso. Então, olá, prazer. E também, assim, né, porque... Que nem esse negócio do... Ó, eu falei, vamos gravar a parte final do vídeo. Daí eu já vou puxando mais coisas. Se deixar, gente, eu vou até amanhã.
Mas assim, só realmente complementando isso que a Letícia falou, né? Porque quando a gente começou ali com o Escrevível e começou essa coisa assim de muita gente com TDAH entrando e tudo mais, a gente sempre falou, né? De tipo, cara, eu acho que a gente tem que trazer mais isso porque, querendo ou não, por mais que a gente queira que o Escrevível seja uma comunidade entre todos os escritores, quem movimenta, né, quem age por trás desse movimento somos nós duas. E eu falei, cara, você é a representante, entendeu? Você tem que deixar as pessoas saberem que você também tem TDAH. As pessoas têm que se identificar com você e ter esse momento de... Até de esperança, digamos assim, né? De tipo, poxa, é possível você ir adiante, é possível você concluir as coisas. E não só no sentido de, tipo, a Letis ser a inspiração, mas com ela, novas pessoas chegarem na gente e ela se inspirar nessas pessoas Sim. também. Porque, que nem ela falou, tem muita gente lá que tem TDAH e tudo mais, mas tem publicações. Então, isso funciona no caminho inverso também, é pra ter essa troca, né? E aí a gente quer mostrar mais da gente justamente pra gerar essa identificação e não ser só aquela coisa distante em que a Robótica, gente né? ensina, vocês aprendem e pronto, acabou. Então, 2024 tá vindo aí. Nossos planos são encher o saco de vocês. Basicamente. Basicamente isso. Deixem comentários aqui sobre o que vocês acharam, sobre outras coisas que vocês querem que a gente fale. Porque a gente tá sempre em busca de conteúdo, né? Tipo, o que falar aqui. Principalmente no Cafés Escrevíveis. E também comentem a jornada de vocês, essa relação que vocês têm com essa coisa do primeiro livro, né? Se vocês já terminaram, como é que foi, se vocês Mesmo estão que não tenha tentando. publicado, né? Tipo, se terminou mesmo a A história. escrita, assim, se tipo, você conseguiu levar adiante, se você não conseguiu, você consegue identificar o porquê que você não conseguiu terminar? Coisas assim pra gente debater mesmo, conversar, se conhecer melhor. Quem quiser, o nosso grupo no Telegram tá aberto. O nosso Instagram vai ficar parado por um tempinho, a gente tá em ato agora. Mas estamos trabalhando. Mas a gente vai continuar lá no grupo do Telegram conversando. Tem muita gente lá, com muitas experiências diferentes, que podem te ajudar. E você pode ajudar essas pessoas também. Então, clica no link aqui da descrição. Se inscreve no canal, Compartilha esse deixa vídeo. um like, faz todo esse rolê pra ajudar novas pessoas a chegarem até nós e talvez compartilhar, né, se identificar aí com essas situações e agregar, porque querendo ou não, né, uma comunidade é pra isso, é pra gente trocar e aprender e às vezes largar um pouquinho do peso, né? Sim. Porque querendo ou não, É pesado. é pesado. Até a próxima. Até a próxima.